Oi, que bom te ver aqui de novo. No episódio anterior, a gente falou sobre o que realmente acontece com mulheres depois dos 50. A aposentadoria vira só mais uma etapa de trabalho duro, muitas vezes sem realização, sem descanso. E por que que isso acontece? Por causa das armadilhas que ninguém conta, e eu contei lá no primeiro episódio. Não viu? Corre lá e assiste, porque essa é uma trilogia sobre aposentadoria 50 a mais. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência de consultoria e consultório. Consultório e consultoria empresarial. O que você vai ouvir nesse canal não nasceu ontem. Vamos lá. Gente, esse episódio também tá brabo, tá? Prepara, prepara. E eu quero te fazer uma pergunta. Quero começar com uma pergunta aqui, que é o seguinte: você já ouviu falar sobre os três pilares invisíveis de uma aposentadoria saudável? Não? Antes de falar desses três pilares, eu quero te apresentar um modelo, tá? Que se chama o Modelo de Ajustamento à Aposentadoria, de Wang e Schultz, de 2010. Esse modelo é uma expansão baseada no modelo dinâmico, baseado em recursos. E você vai entender sobre que recursos, enfim, a gente está falando. E esse modelo ele compreende a aposentadoria não como um evento único, uma coisa ali, pá, isolada de outras coisas, mas compreende a aposentadoria como um processo psicossocial, dinâmico, contínuo e multideterminado. Os pesquisadores, eles propuseram uma estrutura que analisa como as pessoas se adaptam ao abandono do trabalho em tempo integral, que a maioria das pessoas trabalha em tempo integral, tá? Eles destacam o papel dos recursos pessoais, contextuais na transição. Aí estão os recursos de que nós vamos falar aqui. Eu vou te apresentar os pontos centrais desse modelo, que ele vai ser importante para eu te falar dos pilares da aposentadoria saudável, tá? Então, os pontos centrais desse modelo são os seguintes. Primeiro, a aposentadoria é vista como um processo dentro de uma perspectiva temporal. Wang e Schultz, junto com outros autores, eles dividem esse fenômeno em três fases principais: preparação e planejamento, que é aquele período pré-aposentadoria, onde se desenvolvem expectativas, né? O que que eu quero para frente, como, o que que eu vou fazer para me organizar. Preparo, planejamento. Depois, o momento da tomada de decisão, que é o momento ou aquele processo de decidir, é agora, tá? E depois, um terceiro momento, que é o ajuste, que é uma adaptação efetiva à vida pós-trabalho. Quando eles mostram isso, olha, você já está vendo a importância. Será que eu planejei? Não pode deixar a vida me levar, né? Tem preparação, tomada de decisão e ajuste. Se não tiver a preparação, você não tem o que decidir, vai acontecer o que acontecer, e ajuste é o que der. Então, a gente não quer que isso aconteça, certo? Vamos lá. Outra coisa importante nessa abordagem baseada em recursos, tá? É, o núcleo desse modelo, ele foca em 6 recursos. Agora vamos falar desses recursos. Recursos principais que facilitam essa adaptação e determinam o bem-estar do aposentado. Que recursos são esses? Recursos financeiros, tá? Estabilidade econômica, planejamento financeiro. Lá no primeiro vídeo eu falei, nossa, eu queria ter conhecido isso lá na minha juventude. Não conheci, conheci um pouco mais velha. Tá ótimo. Deu tempo de fazer muita coisa. Então, quanto antes, melhor. Então, se você é como eu, você queria ter conhecido lá atrás, não conheceu, conheceu um pouco mais à frente, começa de onde você estiver. Faz seu planejamento financeiro, trabalha em cima disso, tá? Esse é um recurso importante. Outro recurso são os recursos físicos, que tem a ver com a sua saúde e a sua capacidade funcional. Não adianta se matar de trabalhar, se explodir para ganhar dinheiro e detonar a sua saúde. Tem que ter um equilíbrio, porque você vai precisar da sua saúde se você quiser curtir a sua vida. Então, dentro do que dependa de você, faça o seu melhor para equilibrar isso, tá? Outro recurso são os recursos sociais, que tem a ver com rede de apoio, família e amigos. É outra coisa que às vezes a gente sacrifica em função de trabalho, enfim. Isso também tem que ser pesado na balança.
entende? Então você trabalha, 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 e as migas? Tem pesquisas que mostram a importância das amigas na vida das mulheres, tá? Então, cuide disso, é importante, faz bem. Redes de apoio que tem a ver com familiar, mas tem a ver com além da família também, a sua comunidade, o que você participa. Então, quais são seus recursos sociais? Há que cuidar deles. Outros recursos, agora o quarto, né? Recursos cognitivos. O que são recursos cognitivos? Gente, amo esses recursos, porque tem a ver com as habilidades mentais e com o aprendizado contínuo. Sou apaixonada por aprendizado contínuo. Eu acredito que a gente não envelhece, a gente para de aprender. Se parou de aprender, aí você fica obsoleta no mercado. Você não parou de aprender, você está caminhando junto com o tempo. Para isso, você precisa do aprendizado contínuo. Para isso, você precisa cuidar do seu recurso cognitivo. Você está cuidando da sua mente? Como assim cuidando da minha mente? Não existe academia para cuidar do corpo? Você tem que criar sua forma de cuidar da mente. Leitura é uma forma básica, básica. Continue lendo, continue aprendendo, aprender coisas novas, tá? É outra forma. E tem treinamento específico mesmo. Depois de uma certa idade, dependendo do seu contexto familiar, tendências, etc., pode ser interessante buscar treinamentos específicos ali para o cognitivo. Há que cuidar desses recursos. Outro recurso, o quinto recurso, são 6 ao todo, recursos motivacionais, que tem a ver com propósito de vida e motivação para novas atividades. Como é que tá o seu coração em relação assim, quando você olha o que você tem que fazer? Ele tá animado? Tá feliz? Ou ele tá assim, ai, tem que fazer isso de novo, lá vou eu, entende? Pode ser que aquilo que você vai fazer não é aquilo que você ama em primeira instância, mas pode ser que aquilo proporcione o que você ama. Entendeu? Então, liga uma coisa com a outra para tornar mais leve. Mas há que cuidar dos seus recursos motivacionais. E se não tem motivação nenhuma, nossa, tem que cuidar disso, porque você vai precisar desses recursos. A gente precisa deles sempre, mas para a transição, para esse momento de aposentadoria ou uma transição, a gente precisa deles. As coisas têm que fazer sentido. Chega uma hora que, se não tiver sentido, não sai. Entende? Cuida disso. E por fim, o sexto recurso são os recursos emocionais, que têm a ver com a sua saúde mental e com a sua resiliência emocional. E aí, mulher 50 a mais, né? Eu cuido das 40 a mais, mas estou falando aqui nesse conteúdo para 50 a mais, mas serve para todas. Você já viveu bastante, muita coisa. E eu espero que você tenha vivido coisas que tenham feito bem a você. Mas é difícil a gente viver tantos anos sem algum tipo de cicatriz, certo? Cicatriz emocional mesmo que eu tô falando. Se elas estão bem cicatrizadas, que bom, você fez o trabalho na hora certa, cuidou do que tinha que cuidar, a vida que segue. Se não, cuida, tá? Cuida, porque isso mina motivação, mina autoestima, mina energia, mina saúde física, capacidade produtiva, começa a bagunçar tudo. Então, a saúde, os recursos emocionais, eles são fundamentais. A saúde mental é fundamental, tá? Muito importante. Enfim, tem a ver com muitas coisas, mas começa do seu posicionamento aí, do que entra, do que não entra na sua vida, de como você lida com as questões, dessa área aí na sua vida, tá bom? Cuide de você, cuide dos seus recursos. E aí, dito isso, né, conhecidos aí esses 6 recursos, esse modelo, ele vai concluir, as principais conclusões dele são os seguintes: o ajuste para esse tempo de aposentadoria, ele é heterogêneo, ou seja, o processo não é igual para todas. Perfeito, né? Algumas vão se adaptar rapidamente, né? Aquela fase de lua de mel, oba, me aposentei, que maravilha. Enquanto outras podem passar por desilusão antes de encontrar esse momento de estabilidade, né? Outra conclusão, os recursos pré-aposentadoria, sabe, a quantidade, a qualidade desses recursos que o indivíduo possui antes da aposentadoria, lembra dos 6 recursos, a qualidade e a quantidade deles
afeta diretamente a sua capacidade de enfrentar os desafios da transição. Então, se você é 30 a mais, 20 a mais, 40 a mais, eu disse que eu estou falando para 50 a mais, certo? Mas você já pode ficar de olho nesses recursos e começar a cuidar deles, porque a sua transição vai ser muito mais fácil. Eu desejo isso para todas as mulheres, gente. Transição com leveza, pelo amor de Deus. Então, cuida dos seus recursos, tá? E a outra conclusão que a gente pode chegar eles falam de uma aposentadoria ponte. Eles destacam, os autores, né, o Wang e Schultz, que muitos aposentados acabam optando por um trabalho ponte, que é uma continuidade de trabalho de forma parcial ou até em outra área, antes de um desligamento definitivo desse mundo do trabalho. E que isso pode facilitar o ajustamento, encontrar um trabalho ponte, tá? Às vezes esse trabalho ele vai servir para um fim específico mesmo de complementação de renda, isso pode ser necessário, pode servir para um ajuste de identidade, né? E isso pode ser necessário para se acostumar com esse novo momento, tá? Até decidir, realmente não quero estar no mercado de trabalho mais, quero outra coisa agora. Tá tudo bem, tá bom? Outra conclusão é o impacto no bem-estar. O sucesso do ajuste, ele vai ser medido pelo nível de bem-estar físico e psicológico após a aposentadoria. Passou o momento da aposentadoria, a pessoa está bem, está feliz, saúde em dia, então a gente percebe que o impacto daquele evento aposentadoria, ele foi positivo, ele não impactou de forma negativa. Então a pessoa estava pronta para aquele momento, tá? Tem pessoas que se sentem muito impactadas, então elas não se prepararam de forma suficiente. E aí tem que ver lá os recursos, ver aqueles critérios que eu comentei. Em resumo, o que o Wang e Schultz eles forneceram foi uma estrutura para a gente entender que a aposentadoria ela é uma transição de vida, ela é complexa e ela exige gestão de recursos financeiros, sociais, de saúde, todos os que a gente comentou, para garantir uma boa qualidade de vida em vez de ser um simples fim da vida ativa. Aposentadoria é muito mais que fim da vida ativa, tá? É uma transição para um novo ciclo. A maioria das pessoas acaba pensando só no recurso financeiro, que é importante, mas não é o único. Então, pense nisso, há que cuidar de todos os recursos e do equilíbrio entre eles. Estudos publicados no Journal of Vocational Behavior mostram que propósito e engajamento pós-carreira são determinantes maiores do bem-estar do que a renda isolada. Então, aquela pessoa que se ocupa só do financeiro não está levando isso aqui em consideração. Depois ela tem o dinheiro, mas se sente desconectada de propósito, por exemplo, tá? Ela não se engaja, não se sente conectada, essa é a palavra, com o que ela está fazendo com um sentido maior. Então, propósito e engajamento são fatores muito importantes. Tá vendo como tudo é um equilíbrio? As coisas não são isoladas. Encontrar esse equilíbrio é um ajuste fino, muito individual, muito pessoal. Então, a gente tem fatos, dados, que eles servem para todas nós, mas como nós vamos lidar com cada aspecto desses é muito individual. Então, a partir de agora, eu quero organizar isso com vocês nos 3 pilares invisíveis da aposentadoria saudável que eu citei no início desse conteúdo. Então, vamos sintetizar tudo isso, trazer isso para 3 pilares para uma aposentadoria saudável. Cuida disso, que aí a sua transição tende a ser mais leve. O primeiro pilar é o seguinte: se chama identidade além do cargo. Que é isso, gente? Segundo Eric Erickson, essa fase tardia da vida, né, os 50 mais, esse momento aí de aposentar, a gente entra num conflito que ele chama de integridade versus desespero. Ai, ai. Quem constrói sentido sente integridade. Quem sente que acabou tende ao desespero, ok? Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: se o seu cargo desaparecesse hoje, quem você continuaria sendo? Essa é a resposta que você precisa para você ter um primeiro pilar bem estruturado e bem definido, ter uma identidade além do seu cargo. Às vezes o cargo é muito forte, a empresa, o nome é muito forte,
e a gente se identifica muito com aquilo, tá? Não tem problema, mas saiba que vai haver uma passagem. Então, é importante construir uma identidade própria. A hora que esse cargo não existir mais, você é quem? Vou falar agora do segundo pilar, tá? Então, identidade além do cargo é o primeiro, vamos para o segundo. O segundo é atividade com significado. É interessante porque se você definir bem o primeiro, ele provavelmente vai se ligar de forma natural ao segundo. Quando a gente fala de atividade com significado, tem um psicólogo, o nome dele é Mihaly, e o segundo nome é impronunciável para mim. Eu não sei falar. Mihaly. Mihaly Csikszentmihalyi. Enfim, ele é autor de Flow, bom, a teoria do fluxo. Ele demonstra o seguinte, que engajamento significativo prolonga vitalidade cognitiva. Olha que interessante, a gente viu que a cognição é um recurso muito importante. Então, se você percebe significado no que você faz, aquilo te dá essa vitalidade cognitiva. Então, a aposentadoria não pode ser apenas ausência de trabalho, precisa ser presença de propósito. Tem sentido. O que é que tem sentido para você, que te traz essa vitalidade, essa motivação? Você se cansa fisicamente de estar envolvida com aquilo, mas dorme feliz. É por aí que a gente encontra o propósito. Então, se você vai para uma atividade de transição, conecta com o propósito, você vai encontrar algo objetivo ali para fazer, tá? E por fim, o terceiro pilar. Então, primeiro a gente tem uma identidade além do cargo, uma atividade com propósito. E no terceiro pilar a gente tem a rede de pertencimento. O que é isso? Pesquisas mostram, gente, essas pesquisas longitudinais da Harvard, sobre felicidade. Bom, é um estudo sobre desenvolvimento adulto. Elas mostram que relacionamentos de qualidade são o maior preditor de saúde e longevidade. Você acredita nisso? Não é quanto você ganha, não é o tamanho do seu cargo, não é nada disso. São relacionamentos saudáveis. É o maior preditor de felicidade, de saúde e de longevidade que nós temos. Como estão os seus relacionamentos? Tá? Não é só dentro de família, não, seus relacionamentos saudáveis de forma geral. Isolamento acelera declínio. Pertencimento sustenta vitalidade. Você se sente pertencente aqui. Se essa estrutura está organizada na sua vida, então o seu pilar vai estar mais fortalecido. Se não, construa esse pilar de relacionamento saudável, sempre é tempo, sabe? Dentro da sua família, ou se não é possível, porque, enfim, famílias, existem famílias e famílias, dentro da sua comunidade, fazendo contato com outras mulheres que empreendem, com grupos profissionais, enfim, dentro de algo que faça sentido para você, grupos de trabalhos manuais, enfim. Nós mulheres, a gente se engaja em muitas coisas de acordo com o que a gente gosta. Já vi mulheres, assim, grupos de oração, mães que oram, mulheres que bordam, é, mulheres empreendedoras, sabe, que vão ajudar outras mulheres empreendedoras. É tanta coisa bacana que nós mulheres fazemos, e isso tudo traz também esse sentido de pertencimento. Seja onde for, construa essa base, esse pilar para você, que ele vai ser importante. Ele é importante desde sempre, mas nesse momento ele é mais ainda, tá? Ele se faz notar e faz sentir a ausência quando não está bem estruturado. Gostou desse conteúdo? Curte aqui para que outras mulheres recebam, porque muitas mulheres precisam ouvir isso, tá bom? No próximo episódio, eu vou te mostrar o que fazer na prática a partir dos 50 para que a sua aposentadoria seja escolha e não improviso. E vamos aprofundar o que realmente precisa ser construído antes dos 60. Pelo amor de Deus, vou trabalhar até os 60? Talvez, né? Vamos ver como é a sua situação. Então, eu vou te mostrar um caminho para construir uma aposentadoria com descanso, renda, liberdade real, usando seus talentos, usando a sua história. Até lá!